Paciente. Olá, queridos irmãos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Que alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor, reunidos para estudarmos um pouquinho mais do Evangelho deixado pelo nosso Mestre Jesus. E antes de nós iniciarmos para o tema designado, vamos abrir os nossos olhos espirituais, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Jesus, Mestre querido, irmão maior, a Maria, Mãe Santíssima, que com seu manto azul envolve a todos nós neste momento. Vamos buscar a sintonia com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, espíritos, familiares, e vamos rogar a eles as suas bênçãos. Não só a nossa, mas as suas bênçãos também sobre os nossos lares, sobre todos aqueles que estão conosco, que compartilham conosco desta existência. Também vamos rogar a eles que nos dê o entendimento, que nos dê olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que esse tema de hoje possa tocar os nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom. Sempre costumo dizer que é uma felicidade, né? Uma alegria enorme estarmos falando do Evangelho. E o tema de hoje refere-se ao Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 13, onde Emmanuel discorre no livro Caminho, Verdade e Vida, livro este psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Item 71, para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Jesus, Lucas capítulo 21, versículo 13. Então, esse versículo 13, eu sempre costumo dizer que, para que nós possamos entender melhor as palavras de Jesus, a gente tem que entender todo o contexto, né? Em que contexto Jesus falou isso? Em que hora, que situação? Lucas nos traz que Jesus, olhando para o templo de Jerusalém, feito de belas pedras e ricos donativos, ele disse: dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então Jesus é questionado: mestre, quando que acontecerá isso? E que sinal haverá para sabermos se isso vai se cumprir? E Jesus responde: vedes que não sejais enganados, muitos virão em meu nome, o tempo está próximo. Quando ouvirdes falar em guerras e tumulto, não se assuste, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes. Haverá fome, pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isso, vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa de mim.
E aí então entra-se o capítulo 13. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. E Jesus continua no versículo 16. Sereis entregues até por vossos pais, amigos, irmãos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por toda a causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Pela vossa constância que alcançareis a salvação. Muito bom. E Emmanuel nos diz, desenvolvendo este tema no Caminho Verdade e Vida, ele nos diz, inicia dizendo que naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, ele compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. Olha que coisa linda que o Emmanuel nos fala, né? Considerando as necessidades extensas dos homens da terra, essa necessidade que nós, deste planeta de provas e expiações, que nós temos que passar, Jesus compreende, né, esse caráter indispensável das provações e dos obstáculos para que possamos crescer. Crescer espiritualmente, crescer intelectualmente. O Cristo não gosta de ver nenhuma das suas ovelhas sofrendo, mas ele compreende esta condição e ele sabe que é necessário que isso ocorra. Que ocorra para quê? Como ele diz no versículo. E vos acontecerá isso para que você venha testemunhar, para o seu testemunho. E o que é testemunho? Essa palavra testemunho, testemunhar, muitas vezes nós não entendemos, né, ao certo este termo. Mas se nós pegarmos ali o sentido, na raiz da palavra, em grego, a gente talvez possa entender melhor. O que quer dizer testemunhar em grego? Em grego, testemunhar é mártir. O mártir é aquele que testemunha. É aquele que testemunha a fidelidade de Jesus. É aquele que testemunha a sua fidelidade ao Evangelho, que expressa o Evangelho em sua vida, os seus ensinamentos ali contidos. Esse é o mártir. E esse é o testemunho. Paulo de Tarso, ele foi descrito como a carta viva do Evangelho. Por quê? Porque ele testemunhou. Ele era um testemunho vivo do Evangelho de Jesus. Na sua segunda epístola aos Coríntios, Paulo valoriza os esforços de aproveitamento de todos os potenciais morais e espirituais. E Emmanuel faz uma referência a essa epístola e diz: mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não
destruídos. Nós temos que entender que há diversos níveis de testemunho, mediante a nossa idade astral, né? Mediante a nossa condição evolutiva. Emmanuel nos diz também que se o Senhor te chamou, não te esqueças de que te considera digno de testemunhar. Aí eu pergunto, quando somos chamados a testemunhar, qual é a nossa postura? Qual é o nosso sentimento? Qual é a nossa reação? Nós, aprendizes do Evangelho, somos convidados a todo instante a este testemunho. Seja no lar, com a esposa, seja no lar com o marido, com os pais, com os filhos. Somos chamados a testemunhar com os nossos vizinhos, em nosso local de trabalho, e como somos, né? Somos sempre chamados a testemunhar no dia a dia, na rua, na sociedade. E eu pergunto para você, qual é a nossa reação? Como que nós nos procedemos? Maldizemos? Agradecemos a oportunidade do testemunho? Também faço uma outra pergunta para vocês. Qual trabalhador do Cristo, qual seguidor, qual discípulo, qual apóstolo teve vida fácil? Jesus está advertindo aos seus discípulos ali naquele momento, aos seus apóstolos, de que eles não terão vida fácil, serão perseguidos por causa dele. Jesus está dizendo que a qualquer momento eles serão chamados a testemunhar. E como é lindo a gente estudar o Evangelho, a gente ver a vida dos 12 apóstolos, de quando eles foram chamados a testemunhar, das suas persistências. Olha Paulo, que é considerado o apóstolo dos gentios. Olha Paulo, quanto testemunho na vida desse espírito, nesta encarnação como Paulo de Tarso, até o seu momento final. Cada um dos apóstolos foi chamado, foi convidado a testemunhar. E todos eles deram o seu testemunho ao amor ao Cristo, ao seu Evangelho. E nós? Volto a fazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Quando nós somos chamados, e na maioria das vezes a gente nem percebe que está sendo chamado a testemunhar, como é que nós reagimos? Todo mundo pensa que o testemunho só vai ser no final, né? Não. Testemunho não é só no final. Acredito até que o testemunho final seja até mais fácil do que o testemunho diário. Nós temos o que para testemunhar? Porque, na verdade, a gente sempre pede a Deus para aliviar a nossa cruz, não é? Quando começa uma prova, a gente pede para fazer depois. Quando alguém nos pede ajuda,
Não estou falando da ajuda material. Normalmente nós estamos ocupados. Quando passamos por alguém na sarjeta, normalmente estamos apressados. Normalmente não é o nosso problema, né? O problema não é nosso. O que nós temos que fazer, queridos irmãos, é a cada dia expressarmos mais e mais a vida do Cristo em nossas vidas. Expressarmos mais e mais o Evangelho em nossas vidas. É esse o testemunho que nós somos chamados. O martírio a que fomos chamados. Que é realmente dar esse testemunho de aprendizado do Evangelho, de aprendizes que nós somos. Nós temos que nos entregar durante toda a nossa vida a esse testemunho diário. Todos somos chamados a testemunhar, fazer do Evangelho cada vez mais vivo em nossas vidas. Jesus, nesse versículo, ele vem nos dizer que na medida que vamos conhecendo o seu Evangelho, as suas mensagens, que nós vamos nos aprofundando, praticando os seus ensinos, esperemos, porque seremos chamados a testemunhar. Ou seja, esperemos nós circunstâncias que nos colocarão em provas para saber se realmente aprendemos, se realmente absorvemos os seus ensinamentos. E olha, nós hoje não podemos mais alegar ignorância. Pense nisso. Enquanto éramos ignorantes, a providência divina tomava conta de nós. Hoje não. Nenhum de nós pode mais alegar ignorância. Nós sabemos exatamente o que estamos fazendo, de certo e de errado. Que este convite do Cristo para que venhamos a testemunhar, que esse aviso do Cristo de que tudo que ocorre em nossas vidas é para que possamos dar o testemunho. Então, queridos irmãos, sejamos fortes, tenhamos fé, sejamos crentes, confiemos no Divino Mestre. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Então, que possamos ser como Paulo, o Evangelho vivo em nossas vidas, em nossos atos, em nossas atitudes. Grande beijo a todos. Que a paz do Mestre nos envolva, agora e sempre.